Lucas 6, a partir do versículo 1. Vamos ler com atenção e com fé a palavra de Deus. Aconteceu que, num sábado, passando Jesus pelas searas, os seus discípulos colhiam e comiam espigas, debulhando-as com as mãos. E alguns dos fariseus lhes disseram: Por que fazeis o que não é lícito aos sábados? Respondeu-lhes Jesus: Nem ao menos tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, tomou e comeu os pães da proposição e os deu aos que com ele estavam, pães que não lhes era lícito comer, mas exclusivamente aos sacerdotes? E acrescentou-lhes: O Filho do Homem é Senhor do sábado. Sucedeu que, em outro sábado, entrou ele na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Os escribas e os fariseus observavam-no, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida: Levanta-te e vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu de pé. Então disse Jesus a eles: Que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? E fitando todos ao redor, disse ao homem: Estende a mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por essa instrução que temos da parte de Jesus em relação ao quarto mandamento, ao sábado, nos dando a interpretação adequada a respeito dele. Que o Senhor, ó Pai, esclareça a cada um de nós o ensino, Senhor, que esse texto nos traz. Ajuda-nos a aplicar a Tua palavra ao nosso coração, à nossa vida. Transforma-nos segundo o Teu querer. Oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o quarto dos 10 mandamentos diz respeito à guarda do sábado. Lá em Êxodo 20, versículo 8 em diante, diz assim: Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Muitos grupos religiosos observam a guarda do sábado. Do sábado que eu digo, o 7º dia da semana mesmo, né? E estes são chamados sabatistas. Os próprios judeus são sabatistas, né? Eles guardam o sábado. Tem também os judeus messiânicos. Estes creem em Jesus como Senhor e Salvador, mas ainda continuam a guardar o 7º dia, o sábado. E também os adventistas do 7º dia, grupo bastante conhecido no nosso meio. É interessante observar ao longo do Evangelho que Jesus nunca desprezou o 4º mandamento, aliás, nunca desprezou mandamento nenhum. Todos os mandamentos foram por Jesus devidamente defendidos e cumpridos. E não só
cumpridos, mas também recomendados para que os seus discípulos também cumprissem os mandamentos do Senhor. Jesus constantemente advertiu os seus seguidores e oponentes quanto à correta interpretação dos mandamentos, porque o que acontecia com frequência no seu tempo entre os religiosos era a extrapolação dos mandamentos, a imposição de regras e mais regras, com o fim de não incorrer no erro, na quebra de um mandamento, mas regras e mais regras que eram, na verdade, criadas pelos homens e distorciam completamente o sentido do mandamento, né? E é esse o problema com o qual Jesus está lidando nessa cena. O problema não é a guarda do sábado, o problema é o modo como eles entendiam que o sábado deveria ser guardado. Então nós vemos aqui que Jesus reivindica a sua autoridade sobre o sábado, e nós vamos ver isso em 2 pontos, em 2 momentos. O primeiro, do versículo 1 ao 5, ele faz isso defendendo a prática de colher e comer espigas. Nós vemos no versículo 1 que num sábado Jesus e seus discípulos estavam passando pelas searas, lugares ali onde havia plantação. E eles colhiam e comiam espigas, debulhando-as com as mãos. Aqui o termo grego para espigas não dá clareza em relação a qual era o produto que eles estavam colhendo, se eram espigas de milho ou qualquer outro cereal. A gente não tem esse detalhe, mas o fato é que eles pegavam com as mãos e debulhavam isso, ou seja, descascavam e comiam, né? É isso que está dizendo o versículo 1. E o versículo 2 diz que os fariseus chamaram a atenção de Jesus e dos seus discípulos por eles estarem fazendo isso. O versículo 2 diz que eles disseram: por que fazeis o que não é lícito aos sábados? Então, para eles dizerem isso, eles tinham uma concepção do que era lícito e do que não era lícito no dia de sábado. E o problema é que muito do que esses homens, fariseus, tinham de certeza a respeito do que se devia ou não se devia fazer, não se baseava nas Escrituras, mas se baseava nos ensinos dos mestres da lei, dentre os próprios fariseus, seus antepassados. Então, eles se pautavam em todas aquelas regrinhas, aquelas minúcias legais, no sentido de leis, né? Que o povo deveria ou não deveria fazer. Então, com base nisso, eles dizem: olha, por que vocês estão fazendo algo que não é lícito fazer nos sábados? E aí, então, Jesus responde a eles. E é interessante, Jesus ele tem uma sabedoria, né, uma perspicácia para responder aos questionamentos que lhe são feitos. Em geral, ele responde com perguntas. Porque as perguntas, elas movem mais o coração dos nossos interlocutores do que as nossas afirmações, né? Quando nós somos contundentes nas nossas afirmações, com pontos de exclamação, em geral as portas se fecham. Mas quando nós sabemos fazer perguntas, encerramos as nossas falas com pontos de interrogação, nós geralmente mantemos as portas abertas e levamos o outro a pensar. E Jesus faz perguntas. Ora, vocês nem mesmo leram o que fez Davi quando teve fome? Ele e os seus companheiros? E aqui Jesus, então, está se referindo a um episódio narrado no livro de Samuel, quando Davi sai à guerra. Ele está acompanhado de amigos. Na verdade, ele está sendo duramente perseguido por Saul. E ali, numa condição de necessidade, né, de fome, ele, como diz aí no versículo 4, ele entra na casa de Deus, ele toma os pães da proposição, que sempre deveriam ser postos na mesa,
pães frescos, dia a dia deveriam ser renovados. Ele pega esses pães e come esses pães e deu também aos que com ele estavam ali presentes. Pães que não lhes era lícito, e Jesus usa o mesmo termo que eles disseram no versículo 2. Pães que não lhes era lícito comer, mas exclusivamente aos sacerdotes. Então Jesus coloca isso em forma de perguntas. Espera aí, vocês estão me questionando sobre o que é lícito ou não é lícito fazer no sábado? Mas lembrem-se do episódio de Davi, vocês não leram? Quando ele fez o que não era lícito fazer, aqueles pães não poderiam ser comidos por qualquer pessoa, mas somente pelos sacerdotes. Mas Davi, ali naquele momento, num momento de necessidade, ele pegou, ele comeu e não foi recriminado por conta disso. Né? Ele não foi advertido por Deus, não incorreu num grave pecado por ter feito isso. Não é? Então, Jesus não responde estritamente à questão dos fariseus, mas com isso ele está mostrando há algo acima e além do que isso que vocês estão considerando. E ele encerra então com uma afirmação, aí sim, contundente. Ele diz: o Filho do Homem é Senhor do sábado, no versículo de número 5. Né? Ele então está reivindicando a sua autoridade. Porque uma coisa que os fariseus não perceberam é que estava diante deles não um homem qualquer sujeito à lei, mas estava diante deles o próprio legislador, aquele que deu a lei ao seu povo, e ele, portanto, tinha autoridade para explicar o sentido da lei. O mandamento nunca estará acima da própria vida humana. A vida humana, para Deus, é preciosa. E para a preservação da vida, o que eles estavam fazendo ali, se alimentando, uma necessidade básica, isso poderia ser feito, como foi feito lá no caso de Davi, quando comeu pães que eles não poderiam ter comido, mas num momento de necessidade, eles o fizeram. Jesus, então, está diante deles reivindicando a sua autoridade, defendendo, neste caso especificamente, a prática de colher e comer espigas naquele dia, que era um dia consagrado ao Senhor. Em segundo lugar, Jesus reivindica também a sua autoridade sobre o sábado, curando um homem com a mão atrofiada. O termo aí no versículo 6 é ressequida. O versículo 6 diz que em outro sábado, que não é dito se foi no sábado seguinte, se foi, não diz quanto tempo depois, apenas diz que é um outro sábado, Jesus estava, como comumente ele fazia, estava numa sinagoga ensinando. E ali se achava um homem cuja mão direita estava ressequida ou atrofiada. E os líderes religiosos, os escribas, os fariseus, ficavam observando Jesus ali naquele dia, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Quer dizer, nem mesmo a cura de um enfermo poderia ser feita. Isso representaria um trabalho, né? Representaria uma ação não permitida no dia do descanso, né? Então eles ficaram ali atentos para ver se Jesus faria isso. Mas o versículo 8 diz que Jesus conhecia o pensamento deles. E ao invés de fazer alguma coisa escondido, que talvez fosse o que eles esperassem de Jesus, que Jesus fizesse alguma coisa escondido, não. Jesus chama o homem para o meio. Vem cá. Levanta-te e vem para o meio. E o homem foi, se levantou e permaneceu ali de pé. E aí Jesus dirige de novo perguntas. Olha aí a habilidade de Jesus em fazer perguntas. Ele diz aqui no versículo 9: que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? Ele está aqui
mostrando que acima do mandamento está a vida humana, as necessidades básicas do ser humano. E ele então, ele faz essas perguntas: o que é lícito fazer no sábado? Salvar uma vida ou deixá-la perecer? E aí, fitando todos ao redor, olhando no olho de cada um, ele disse ao homem: estende a sua mão. E assim que o homem estendeu a sua mão lhe foi restaurada, de forma pública, diante dos olhos de todos eles. E isso, obviamente, fez com que eles se enchessem de furor e ficaram discutindo entre si quanto ao que fariam a Jesus. A questão do sábado, ou da guarda do sábado, é uma questão sempre muito delicada, né? Muitos cristãos evangélicos, em igrejas que não são sabatistas, como a nossa, ficam se questionando: ora, mas se no Antigo Testamento fala sobre o sábado, por que nós guardamos o domingo? Por que nós temos como dia mais importante o primeiro dia da semana e não o sétimo, né? Muitos vão realmente ter essa dúvida e são dúvidas legítimas, né? Porque realmente há essa orientação no Antigo Testamento a respeito do sétimo dia em particular. Por que houve essa mudança? O que aconteceu? E aí eu quero destacar aqui algumas lições para a nossa reflexão. Primeiramente, o sábado pertence a Jesus Cristo. É o dia do Senhor. Isso a gente precisa entender muito bem isto. Tá? Nós vemos, por exemplo, no livro de Gênesis, eu vou abrir vários textos, se você quiser acompanhar. No livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 3, diz que abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda obra que como Criador fizera. Então, esse sétimo dia foi abençoado por Deus e foi santificado, ou seja, foi separado por Deus para ele. O dia pertence a Deus. O sábado do sétimo dia, como nós vemos aqui, desde o início, no dia seguinte à criação de todas as coisas, né? Nós vemos também que esse dia foi escolhido por Deus não só nesse início, na criação, mas ao longo da história do povo de Deus. Esse dia é um dia importante. A gente pode ver isso, por exemplo, lá em Êxodo 16, quando o povo de Deus, depois de ter saído do Egito, eles começam a ser alimentados por Deus com o maná. O maná era vamos dizer, um pãozinho, uma substância, né, gostosa, que eles podiam colher, porque aquilo era enviado por Deus diariamente. E aqui nesse capítulo de Êxodo 16, é dito que o povo deveria diariamente colher aquele alimento. Não era necessário guardar para o dia seguinte, porque no dia seguinte viria novamente o maná para eles colherem e comerem. Mas havia uma regra: um dia aquele maná não chegaria, que era o sétimo dia da semana, o sábado. E como que eles fariam então? Eles não poderiam guardar para o dia seguinte? Sim, nesse caso eles poderiam. Na sexta-feira, eles deveriam guardar o maná, pegar o suficiente para 2 dias. Por quê? No sábado, eles iriam descansar. Eles não sairiam para colher aquele maná, né? Então, Deus está mostrando com isso o quê? Que Ele é o provedor do sustento do seu povo. É Ele quem dá a vida e é Ele quem sustenta a vida. E Ele quer que um dia seja destinado ao descanso solene para que se comprove exatamente isso, que nos outros dias todos que houve alimento, a fonte disso é o próprio Deus. No dia de descanso, inclusive, nós somos sustentados, mesmo sem trabalhar, pelo próprio Deus. Então,
temos lá o anúncio disso em Gênesis, temos aqui em Êxodo, se repetindo. No próprio livro de Êxodo, capítulo 20, temos o 4º mandamento: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Vocês vão trabalhar 6 dias, mas o 7º dia é o dia do Senhor, vocês devem guardar este dia. No capítulo 31 de Êxodo, no versículo 13, Êxodo 31, versículo 13, diz assim: Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás: certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Quer dizer, a guarda do 7º dia era um sinal da aliança de Deus com o seu povo também. Então, um dia muito importante, fundamental, para que eles soubessem que o Senhor é o Deus deles e era quem os santificava. Mas uma coisa que até aqui a gente está vendo de fato a guarda do 7º dia, né? Agora, uma coisa que os sabatistas eles não se atentam ou não dão talvez o devido valor é que no Antigo Testamento não somente o sábado do 7º dia era considerado sábado. Ao longo do calendário judeu havia outros sábados que não era ou não caía necessariamente no 7º dia. Por exemplo, a gente pode ver aqui no livro de Levítico, capítulo de número 16. Que trata aí do dia da expiação. No versículo 29, Levítico 16, 29, diz assim: Isso vos será por estatuto perpétuo. Veja aí, no 7º mês, aos 10 dias do mês, afligireis a vossa alma e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós, porque naquele dia se fará expiação por vós para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Versículo 31. É sábado de descanso solene para vós outros, e afligireis a vossa alma. É estatuto perpétuo. Está se referindo ao sábado do 7º dia? Não. Mas está dizendo que é sábado. Qual era esse dia? Versículo 29 diz: o dia 10 do 7º mês, todos os anos. A gente sabe bem como é que funciona o calendário, não é? Todos os anos, no dia 10 do 7º mês, seria o 7º dia da semana? Não. Cada ano, aquela data acontece em um dia da semana, não é? Então, mas era considerado sábado. As festas solenes eram sábados do Senhor, né? No capítulo 23, nós temos também a respeito do dia da expiação, Levítico 23, 26 a 32. Né? Vemos aí sobre o dia da expiação. Novamente, no versículo 27, diz: aos 10 deste 7º mês será o dia da expiação, tereis santa convocação, afligireis a vossa alma, e assim por diante. Versículo 32, sábado de descanso solene vos será. É um sábado, mas que não acontece no 7º dia da semana. Tá? Haveria também o ano de descanso. Isso nós temos aqui no livro de Levítico, capítulo 25. O ano de descanso. Como é que deveria funcionar esse ano de descanso? A partir do momento que eles chegassem na Terra Prometida, a cada 6 anos de trabalho com a terra, era uma cultura agrícola, né? Então eles deveriam plantar, colher. A cada 6 anos de trabalho com a terra, 1 ano deveria ser de descanso para a terra. A terra não seria semeada,
Ela produziria apenas o que naturalmente viesse dela, sem o trabalho humano na terra. Isso deveria acontecer. Esse é o ano de descanso para a terra. E nesse capítulo 25 também de Levítico, fala do ano do jubileu, que era um sábado também. Como é que funcionava? A cada sete grupos de 7 anos, um ano seria o ano do jubileu. Esse ano do jubileu, ele tinha o objetivo de que todas as propriedades vendidas ao longo desses 49, 50 anos deveriam voltar para a posse das famílias originais. Essa era uma medida para que não houvesse no meio do povo de Deus os pobres e oprimidos. Para que aqueles que venderam as suas propriedades para quitação de alguma dívida, para que, enfim, pudessem, ter algum recurso, eles teriam suas propriedades, retornaria essas propriedades para eles nesse ano do jubileu. Tá? Então, tanto o dia da expiação, como o ano do descanso, como o ano do jubileu, eram expressões de sábado. Eram os sábados do Senhor. Tanto é que quando o povo foi tirado da sua própria terra e foi enviado para o exílio, eles ficaram em exílio o tempo certo dos sábados que a terra não descansou. A terra teve de descansar e o exílio teve, inclusive, essa função de fazer com que a terra descansasse, porque eles nunca cumpriram isso. Nunca cumpriram esse ano de descanso que deveria haver. Então, o sábado é muito além do que essa guarda rigorosa do 7º dia, em que pode ou não pode fazer isso. Então, a gente tem que se lembrar, o Senhor é o dono do sábado. Foi ele quem deu o sábado lá em Gênesis, quem mostrou a importância do sábado com o maná, quem deu o 4º mandamento para ser guardado, deu o sábado como um sinal entre ele e o seu povo, ele quem estabeleceu outros dias além do 7º dia como sábados para serem guardados. Então o sábado pertence ao Senhor, é o dia do Senhor, isso precisa ficar claro. Segunda coisa é que o sábado não é um dia de não podes. Não poderia ser assim. É claro que Deus deu várias regras, o que eles poderiam, não poderiam fazer, mas o problema é que parece que nós somos avessos a qualquer regra. Né? Quando está diante de nós alguma regra, a gente já não gosta. Né? A gente sempre é contra o cerceamento, entre aspas, de liberdade. E a gente deixa de perceber a importância daquela regra, a importância daquela cerca que foi colocada para que a gente não ultrapasse. Então a gente precisa olhar para o sábado, e os judeus deveriam fazer o mesmo, olhar para o sábado não como um dia de não podes, mas como um dia deleitoso. E foi por isso que eu pedi que fosse lido Isaías 58, eu quero ler novamente. Em Isaías 58, versículos 13 e 14, nós lemos aqui a orientação de Deus através do profeta. Se vocês desviarem o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se vocês chamarem ao sábado, olha só, deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então o que vai acontecer? Te deleitarás no Senhor. E mais, diz o Senhor, eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o diz.
Ele está dizendo o seguinte: olha, se vocês pararem de fazer as coisas que vocês querem, as coisas que vocês gostam, deixar de buscar as coisas do interesse de vocês nesse dia, sabe o que vai acontecer com vocês? Vocês vão ter deleite em mim. E eu vou abençoar vocês. E aí, trazendo uma aplicação muito prática para nós, talvez a razão pela qual nós não tenhamos prazer em Deus é porque nós não guardamos devidamente o dia do Senhor. Porque nós não o honramos, não o consideramos como o santo dia do Senhor. Não é? O sábado não foi dado por Deus para ser um dia de pesar, de coisas que não se pode fazer, mas um dia deleitoso, um dia prazeroso. Essa sempre foi a intenção de Deus, de que seu povo tivesse prazer nele, tivesse alegria nele. A vida estritamente religiosa, nas categorias que nós conhecemos de religião, é uma vida de tristeza mesmo, de pesar. Mas Deus não quer que seu povo viva uma vida religiosa simplesmente, mas uma vida de alegria e de prazer nele. E a guarda desse dia tem esse objetivo. O sábado não é um dia de não podes, é um dia santo, é um dia de deleite no Senhor, é um dia a ser honrado. É sim um dia de abnegação, em que a gente nega a nós mesmos, a gente deixa de fazer as coisas do nosso interesse, mas para fazer coisas que são importantíssimas, que é a adoração ao Senhor, o culto, o ensino, o aprendizado. Então essa é a segunda reflexão que eu gostaria de fazer. Em terceiro lugar, o sábado no Antigo Testamento foi um prenúncio contínuo de um descanso futuro que se realiza em Cristo. Talvez os fariseus não entenderam isso, esse propósito do sábado, de ser um dia de descanso que aponta para um descanso futuro. Por isso, eles não estavam aguardando alguém que lhes trouxesse descanso. Eles estavam simplesmente preocupados em cumprir regras, ao invés de aguardar e esperar aquele que lhes daria o verdadeiro descanso. E aí eu quero que vocês abram e a gente observe novamente o texto de Mateus 11, que foi lido também na liturgia. Texto tão conhecido de Mateus 11, 28, onde Jesus diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis o quê? Descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Agora observe que interessante aqui nesse livro de Mateus. Logo após a descrição dessas palavras de Jesus, chamando as pessoas a virem a Ele, encontrarem descanso nele, olha o que Mateus registra no capítulo 12. A mesma passagem que nós lemos em Lucas 6. O episódio deles estarem colhendo espigas, os fariseus questionando, ele reivindicando a sua autoridade, depois um homem com a mão atrofiada na sinagoga, sendo curado por Jesus. Logo depois de Jesus dizer: venham a mim, e eu lhes darei descanso. O sábado do sétimo dia, estabelecido desde a criação, tinha esse objetivo, de apontar para um descanso futuro. E eis que chegou aquele que diz: venham a mim e eu lhes darei descanso. Em mim vocês terão o descanso que vocês precisam, que vocês desejam. O sábado do Antigo Testamento foi um prenúncio desse descanso que viria e que foi de fato realizado em Cristo Jesus. Jesus, portanto, é o cumprimento do sábado. Ele é, em essência,
o nosso sábado. Nele nós temos o descanso. Agora, será que porque Ele é o nosso descanso, não há mais a necessidade do cumprimento do quarto mandamento? Certamente não, porque Jesus disse: eu não vim para revogar a lei, eu vim para cumprir a lei. A lei continua sendo importante, especialmente essa lei moral, ou seja, a lei de Deus que visa ajustar o nosso comportamento. E o que nós vemos então a partir de Jesus? Segue a observância do sábado do sétimo dia da mesma forma como sempre foi? Certamente não. E aí temos o quarto ponto. O sábado foi alterado a partir da ressurreição de Jesus. O sábado foi alterado. Jesus, reunindo nele mesmo todo o significado e realização do sábado, através da sua ressurreição e de sucessivas reuniões com seus discípulos depois da sua ressurreição, Jesus então define outro dia para que seu povo guardasse. E esse dia é o primeiro dia da semana. Nós temos isso, por exemplo, no Evangelho de João. Vamos abrir em João capítulo 20. João capítulo 20 começa dizendo que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana. O versículo 1 diz: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, etc, etc. Nesse dia que Jesus ressuscitou. O versículo 19 diz: ao cair da tarde daquele dia, ou seja, daquele primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, se pôs no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles estavam com medo. E vem aquele que traz o descanso para a alma, dizendo: paz seja convosco. No primeiro dia da semana. Mas como se não bastasse, passados 8 dias, diz o versículo 26, estavam outra vez ali reunidos os discípulos, e agora Tomé com eles, que não estava da primeira vez. Estando novamente as portas trancadas, Jesus veio, se pôs no meio deles e disse: paz seja convosco. Jesus ressuscitou no primeiro dia. Naquele dia ele se encontrou com seus discípulos. Na semana seguinte, no primeiro dia, ele se encontrou com seus discípulos. Isso não é suficiente? Bom, então vamos ao livro de Atos, capítulo 2. Diz ali no versículo 1, ao cumprir-se o dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes, meus irmãos, sempre foi, desde o Antigo Testamento, o primeiro dia da semana. Era o 50º dia após a Páscoa. Até esqueci de anotar aqui a referência do Antigo Testamento. Depois, se alguém tiver interesse, eu posso mandar. Mas é simples de pesquisar também. O dia de Pentecostes no Antigo Testamento fala: olha, no dia posterior ao sábado, no dia imediato ao sábado, vocês vão contar 50 dias e vai dar certinho no primeiro dia da semana. Quer dizer, já tinha lá no Antigo Testamento algo apontando para uma realização que seria no primeiro dia da semana. E que neste caso aqui, os discípulos estavam ali reunidos juntos, cerca de 120 pessoas em oração, e vem sobre eles o Espírito Santo. Jesus se encontra com seus discípulos alguns domingos, e é num domingo que vem o Espírito Santo sobre a igreja. E se isso ainda não é suficiente para perceber que o sábado do sétimo dia foi alterado para o primeiro dia da semana, é só você observar ao longo do Novo Testamento algumas menções de quando se reuniam a igreja. É claro,
aqui em Atos mesmo, capítulo 2, no final, vai dizer que eles se reuniam todos os dias, de fato. Havia uma comunhão muito grande, um partir do pão, orações diárias e tudo mais. Mas o encontro oficial passou a ser no primeiro dia da semana. A gente vê isso, por exemplo, no livro de Atos também, capítulo 20. Atos, capítulo 20. No versículo 7, Lucas faz questão de dizer que no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, uma referência clara aqui à Santa Ceia, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Portanto, aquele era o dia da celebração da Ceia do Senhor oficial. Era o dia do ensino público, em que a igreja se reunia para ouvir a pregação da palavra. Mas não só isso. Nós temos na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 16, uma orientação do apóstolo Paulo a respeito de uma ajuda que as igrejas deveriam reunir, né, para enviar para os seus irmãos lá da Judéia. Então ele diz, aqui no início do capítulo 16 de 1 aos Coríntios, quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei as igrejas da Galácia. Olha aí, versículo 2, no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que se não façam coletas quando eu for. Então, ele está mostrando, ele está dizendo, olha, eles vão fazer isso no primeiro dia da semana, façam vocês também. Reúnam essas ofertas nesse primeiro dia da semana aí, antes de eu chegar. Certamente era um dia oficial de reunião, um dia que o povo de Deus se reunia para celebrações, né? Então, esses pontos, meus irmãos, eu creio que são fundamentais, e a minha ideia hoje não é fazer um estudo exaustivo a respeito do sábado, mas para a gente refletir aqui rapidamente, né? Vimos então que o sábado pertence a Jesus Cristo, é o dia do Senhor. O sábado não é um dia de não podes. O sábado no Antigo Testamento foi um prenúncio contínuo de um descanso futuro que vem a se realizar em Cristo. O sábado foi sim alterado a partir da ressurreição de Jesus, né? E agora, por fim, o sábado cristão é o primeiro dia da semana. Inclusive, o nosso dia, chamado domingo, ele vem do latim, que, me perdoem pelo meu latim, mas diz assim, o nome do dia é Dies Dominicus, que significa dia do Senhor. Então, na língua portuguesa, a palavra domingo significa dia do Senhor. Diferente de outras línguas, como, por exemplo, o inglês, que se refere ao dia do sol, Sunday, né? Então, é uma outra concepção, uma outra ideia idólatra, obviamente, né? Mas a concepção da língua portuguesa e de outras línguas, se não me engano, o francês, Gustavo pode... Você sabe o significado de domingo no francês? Qual que é a palavra? Então, eu acho que tem a ver. Pela minha pesquisa lá, o francês também, se você for observar a etimologia da palavra, também, a raiz é a mesma, né? Então, também tem essa referência ao dia do Senhor, né? Então, a Igreja de Cristo teve por hábito, desde a ressurreição de Jesus, guardar o primeiro dia da semana. Exemplo disso é o Pentecostes, o povo ali reunido, mas também esses outros exemplos que a gente viu, o dia que eles se reuniam para aprender a palavra, para celebrar a ceia, o dia também para a realização de obras de misericórdia. Bom, partindo agora para uma conclusão com algumas aplicações,
Quarto mandamento, meus irmãos, ele continua a valer para nós hoje. E o domingo é o nosso sábado. A gente não precisa chamar o domingo de sábado. Domingo é domingo, tá? Mas é o nosso sábado no sentido de que é o nosso dia de descanso, é o dia consagrado ao Senhor, é o dia do Senhor. E certamente Deus deseja que o honremos este dia e santifiquemos esse dia. É um dia importante, é um dia especial. E como que a gente pode fazer isso? Eu coloquei alguns pontos aqui, alguns tópicos. Primeiro, em relação à preparação da nossa vida para esse dia. Como é que a gente se prepara para guardar o domingo, para guardar o dia do Senhor? E aqui algumas dicas, dentre tantas que poderiam ser mencionadas. Por exemplo, fazendo as nossas tarefas, aquilo que a gente precisa fazer nos outros dias. Os trabalhos, os estudos, as compras, as limpezas de casa, fazer tudo ao longo da semana. Isso é uma preparação para o dia do Senhor. Quando a gente organiza o nosso tempo, organiza as nossas atividades para reservar este dia, para ser o dia do Senhor, fazendo tudo o que a gente precisa fazer nos outros dias. Outra coisa, priorizando o encontro com o povo de Deus para o culto e para os estudos bíblicos, por exemplo, na escola bíblica. Como é que a gente faz? Como é que a gente prioriza isso? Não agendando, por exemplo, viagens para este dia, não agendando encontros familiares, não, lógico, a nossa família, a gente se reúne, mas digo, encontros, às vezes, de pessoas que vêm de fora e juntam, porque isso acaba tirando, né, do dia o seu foco, né, a sua prioridade. Festas também, meus irmãos. Tenho visto de algum tempo para cá, talvez alguns anos para cá, famílias que marcam casamentos para o domingo, festas de aniversário de crianças para o domingo. Domingo não é dia para essas coisas. Domingo é o dia do Senhor. E se a gente priorizar isso, talvez a gente vai desagradar alguns, né, da nossa família. Olha, eu não vou participar porque é um dia especial que eu guardo para o Senhor. Talvez isso vai incomodar alguns, mas a gente precisa se lembrar. A quem nós devemos agradar em primeiro lugar? Né? A Deus ou aos homens? Então, uma maneira da gente guardar o dia do Senhor e ter esse dia como importante na nossa vida é priorizando esse dia. Também convidando nossos hóspedes para nos acompanharem nos nossos compromissos na casa de Deus. Não é? Nós vivemos numa cidade praiana, vira e mexe a gente recebe familiares, recebe pessoas que querem ir para a praia, querem visitar a nossa casa. Então, como é que a gente se prepara para esse dia? Já quando for marcado alguma coisa assim, acho que a gente não deve negar de receber as pessoas em casa, mas olha, esse dia é o dia do Senhor e eu quero te convidar a me acompanhar. Vamos à igreja comigo. Depois a gente vai almoçar juntos, a gente vai passar a tarde juntos, mas você será muito bem-vindo comigo na escola bíblica, no culto ao Senhor, porque é importante para mim, né? O que, infelizmente, acontece é que muitos de nós ficam preocupados, achando que os nossos familiares vão achar que nós estamos desprezando eles. Mas eu vou dizer uma coisa para você. O melhor testemunho que você pode dar a um familiar seu é dizendo para ele que Deus é mais importante na sua vida do que ele. Esse é um excelente testemunho. Os nossos filhos precisam entender isso, que Deus é mais importante para nós do que eles. O nosso cônjuge precisa entender isso também, que Deus é mais importante para nós do que eles. E assim com todas as pessoas, né? Então a gente tem que definir a quem nós servimos, a quem nós queremos agradar em primeiro lugar, e obviamente sem sermos mal educados, sem sermos desagradáveis, mas ajustando isso no nosso dia a dia, com a nossa família, né? Uma outra forma também, talvez até um pouco mais fácil ou difícil para alguns, preparar a nossa alimentação no dia anterior, né? Não estou dizendo que a gente precisa, não pode acender o fogão, nada disso, né? Não é isso. Mas por que eu digo isso? Porque
Tem famílias em que o domingo é praticamente passado inteiro na cozinha. Não é? Se isso não é na sua casa, você sabe que isso acontece em algumas casas, é por isso que eu estou falando. Né? Tem pessoas que passam o domingo na cozinha, é cozinhando, é lavando, é cozinhando, é mexendo, é fazendo, é sobremesa, é isso, é aquilo. E não guardam um tempo de oração, um tempo de descanso, um tempo de adoração ao Senhor. Então são maneiras aí de como nós podemos nos preparar para guardar esse dia. Em segundo lugar, refletindo sobre a nossa adoração. Para nós chegarmos ao culto ao Senhor, é importante que nós preparemos o nosso coração em oração e em meditação. Isso faz parte da adoração a Deus, meus irmãos. Sabe? Eu sou, né, filho de uma família cristã e eu sei como é que é domingo, né? Pelo menos hoje em dia acho que menos um pouco, embora eu acho que eu carrego um pouco disso. Mas quase que a minha vida inteira, o domingo, principalmente as horas anteriores ao culto, eram horas de correria. De tomar banho, de se arrumar, de fazer isso, de fazer aquilo. E isso talvez eu viva até hoje, eu preciso corrigir isso na minha vida. Os momentos que antecipam o culto ao Senhor precisam ser momentos de preparação espiritual, de oração, de meditação na palavra. Né? Então faz parte da nossa adoração o preparo anterior. O modo como nós chegamos aqui tem tudo a ver com a nossa adoração. Porque a gente não chega na igreja para bater ponto, meus irmãos. Né? No trabalho a gente bate ponto, né? Para chegar, depois para sair. E não importa, por vezes, se o que estamos fazendo é bem feito. Para nós deveria importar. Mas por vezes a gente tem essa noção. O mais importante é eu estar. Não. O mais importante é ter o nosso coração aqui voltado ao Senhor em adoração. E como é que a gente faz isso? Com essa preparação prévia. Né? Mas e no momento que chegamos na adoração aqui, no culto ao Senhor? Como é que a gente pode fazer? Nós devemos nos concentrar, concentrando-nos no culto. Para que a gente se concentre no culto, talvez seja necessário, se possível for, no domingo à tarde a gente dar uma cochilada, para não chegar aqui na igreja e dormir na igreja. Não é? Faz parte do culto a Deus a atenção a todas as partes do culto. Não é? Então, concentrando-nos no culto, envolvendo-nos nos cânticos, nas orações, na celebração da ceia do Senhor. Não é? Como é que a gente se envolve no cântico? Cantando. E desviando os pensamentos de outras coisas, mantendo o foco naquilo que está sendo cantado, naquilo que está sendo lido, envolvendo-nos de fato. Já ouvi algumas vezes pessoas dizendo, principalmente quando eu visito outros lugares, que eu prego em outros lugares, às vezes as pessoas vêm e falam assim, gostei do seu culto, por exemplo. Como assim, o meu culto? Você não cultuou também? Esse culto é seu, é você que está prestando culto a Deus também. Né? Ou então alguém fala, eu assisti o seu culto. Não, mas como é que você é um espectador no culto? Não. Quem está aqui dirigindo a canção com instrumentos musicais ou com microfone, está em adoração a Deus tanto quanto cada um dos irmãos aqui presentes. E assim deve ser. Devemos nos envolver. Quando alguém está orando, essa pessoa está apenas nos dirigindo na oração, porque a oração é nossa. Não é a oração do fulano de tal, é a minha oração, é a nossa oração. E a gente tem que prestar atenção e compreender para que a gente possa, no final dessa oração, dizer ou não, conscientemente, o amém. Porque o amém é uma declaração de vamos dizer, de apoio, né? Assim seja. A gente está dizendo, isso de fato é assim, eu creio,
eu confirmo, eu também desejo isso. Como é que a gente vai fazer isso se a gente nem prestou atenção na oração? Precisamos prestar atenção, orar junto com aquele que está dirigindo a oração. Na própria celebração da ceia, né? Momentos de reflexão, de oração, evitando pensamentos fúteis, desnecessários, considerações vazias sobre tantas coisas, né? Claro, há coisas que extrapolam, que precisam ser devidamente tratadas, mas às vezes os nossos pensamentos focalizam coisas que, sabe, que não tem nenhuma necessidade. Então, meus irmãos, é assim que nós devemos adorar ao Senhor, pelo menos alguns princípios práticos de como nós devemos fazer isso. Em relação ao aprendizado da palavra nesse santo dia, tanto na escola bíblica como no momento de pregação, como é que a gente faz na prática para a gente fazer bem feito? Investigando na palavra se o que está sendo dito é verdade, como fizeram nossos irmãos bereanos, né? Então, à medida que a palavra vai sendo pregada, vai conferindo, vai lendo, deixa a Bíblia aberta. Quantas vezes eu já vi irmãos que abrem a Bíblia para ler durante a leitura, a gente sempre faz a leitura do texto, o pastor terminou de ler, a pessoa fecha a Bíblia e para ouvir. Ué, mas por que isso? Não é assim, pelo menos não nas nossas igrejas. Aqui nós fazemos exposição bíblica. Então a gente precisa ir acompanhando. É claro que existe momentos intercalados entre a exposição bíblica, aplicações como essa que eu estou fazendo agora, já de vários minutos para cá, mas a palavra precisa ser lida, precisa permanecer aberta. Você pode, enquanto ouve a mensagem, olhar outro texto que te vem à memória de repente, para confirmar, fazer anotações, meus irmãos. Anotações. Hoje eu não vejo quase ninguém anotando nada. Pontos importantes para meditar posteriormente. Sabe, o sermão, ele tem vida curta no nosso coração se a gente não anota. A gente não guarda as coisas. Lógico, tudo que a gente ouve é importante. Mas aquilo que realmente vai ter vida longa na nossa vida é aquilo que a gente anota, aquilo que a gente depois vai e lê antes de dormir ou lê durante a semana. Então a gente precisa, sabe, desculpe o termo, mas ruminar aquilo que está sendo ensinado, que está sendo pregado, levando isso para a nossa semana, né? Refletindo sobre aquilo posteriormente. E anotar pontos importantes para meditar depois é muito, muito bom. Eu lembro quando eu comecei a me despertar para esse interesse pela pregação, mesmo antes de entender que eu deveria ir para o seminário, ser pastor, eu tinha um caderno de sermões que eu anotava, né? Então era aquele garrancho, né? Mas eu entendia tudo que estava escrito ali. Eu anotava tudo. E hoje eu vou e leio, eu consigo lembrar daquele dia, daquele sermão. Porque as anotações têm esse poder, né? De confirmar e solidificar princípios na nossa vida. E algo muito importante relacionado ao aprendizado da palavra, meus irmãos. A conversa que a gente pode fazer em família acerca do que nós aprendemos na igreja. Levando esse conteúdo para uma conversa à mesa, no almoço, no jantar, em algum momento da semana. Tem igrejas que fazem algo que é muito interessante. Um dia, se Deus quiser, talvez possa acontecer aqui também. Que é o quê? O conteúdo do sermão, ou pelo menos o esboço, os tópicos, serem usados em pequenos grupos de irmãos reunidos na semana para orar e para refletir na palavra de Deus. Isso que aqui acontece num momento, vamos dizer assim, mais em forma de monólogo,
em que o pastor, o pregador está falando e os membros estão ouvindo, pode ser levado a um contexto mais informal de um grupo em que outras coisas, outras aplicações podem surgir e pode ser bênção na vida das pessoas, né? Isso é o quê? É dar vida longa, ou pelo menos mais longa, ao sermão, aquela aula, aquele conteúdo que foi visto, né? E por fim não, esse é o quarto, tem o quinto depois. As obras de misericórdia, meus irmãos. Como a gente viu aqui nesse texto de Lucas, capítulo 6, o Senhor Jesus Cristo, ele realiza um milagre. Um homem com a mão atrofiada é curado perante todos ali na sinagoga. E a pergunta que Jesus faz é: que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? E nós vemos aí que esse dia, o dia do Senhor, é também um dia de obras de misericórdia. É um dia especial, propício, para nós visitarmos enfermos, para nós darmos assistência aos necessitados, coisa que no dia a dia do trabalho, da canseira da vida, é mais complicado, é algo que pode ser feito nesse dia. Jesus nos dá o exemplo, né, de nós dedicarmos esse dia a obras de misericórdia. E por fim, uma aplicação relacionada ao trabalho. O fato deles, do versículo 1 ao 5, que fala sobre eles colherem espigas, comerem e tudo mais, não está dizendo, na minha interpretação, que o dia do Senhor é um dia que se pode trabalhar normalmente, que pode se desenvolver a sua profissão como qualquer outro dia, um dia igual aos outros. Eu creio que não. Mas, ao que tudo indica, o trabalho neste dia é aquele que é permitido por Deus, é aquele que for para sobrevivência, aquele do qual depende a nossa subsistência. E tem realmente várias profissões, várias atividades que realmente é assim, né? São trabalhos que precisam ser executados aos domingos. Tem irmãos, tem pessoas que, para manter a sua casa, para que haja o alimento na sua casa, é necessário trabalhar no domingo. Mas isso é diferente daquele irmão ou daquela irmã que trabalha no domingo por opção. Que trabalha no domingo para fazer uma renda extra. Que trabalha no domingo só para, para ter um adicional. Isso é diferente daquele que trabalha no domingo porque ele precisa para sobreviver, para manter o seu trabalho, né? Então a gente deve fazer essa distinção. Os irmãos que podem não trabalhar no domingo, não trabalhem. E se trabalharem, certamente estarão pecando. Agora, se é o seu caso, trabalhar no domingo depende para a sua sobrevivência, para a manutenção da sua família, então é algo que deve ser feito. Agora, cabe a você orar a Deus. Senhor, eu gostaria de guardar o dia do Senhor devidamente, não precisar trabalhar no domingo. Me abençoa nesse sentido. Abre uma porta de trabalho para que eu não precise trabalhar no domingo. É uma oração legítima, que está, eu creio, em consonância com a vontade de Deus. Outra coisa que a gente deve evitar aos domingos e que está relacionado ao trabalho são as mudanças e as reformas, né? Mudança de casa envolve muita canseira, né? Descarrega caminhão, carrega caminhão, arruma as coisas, prende quadro na parede, faz isso, faz aquilo. É algo que deve ser evitado aos domingos. E também as reformas, construções ou o que quer que seja.
A gente pode se organizar para trabalhar nessas coisas nos outros dias da semana. Então, meus irmãos, em resumo, no sábado, Jesus, que é o Senhor do sábado, ele participava regularmente do culto, ensinava, realizava obras de misericórdia. Era assim que ele guardava o dia do Senhor. Eis um exemplo para nós fazermos o mesmo. Façamos o mesmo. Sigamos o exemplo de Jesus, participando regularmente dos cultos, participando do aprendizado, do ensino da palavra e realizando também obras de misericórdia. Que Deus nos abençoe.